Fala galera, sou o professor Felipe Moraes, professor de português e redação, e nós estamos aqui hoje no nosso amado Projeto X para mais uma vez multiplicar as suas chances de aprovação dos nossos concursos. Hoje eu trago para vocês mais uma questão gramatical que é um problema na hora da produção textual, que é justamente a crase. Né? O que vem a ser a crase, galera? Primeiro, é muito errado a ideia que a gente faz de crase. A palavra crase, na verdade, significa fusão. Muita gente chama de crase o acento que a gente coloca no A. Não. A crase é a fusão entre duas vogais idênticas, que é a preposição a, que vai ser uma preposição exigida, né, como regência por um verbo ou por um nome, mais o artigo que vai anteceder um nome, né, feminino. Então, como que eu faço para saber? Existem muitas regras, galera. Só que hoje eu vou ensinar a vocês um método mais prático de nós descobrirmos quando eu coloco ou não o acento grave. Porque o nome do acento é acento grave, que indica que ocorreu crase. Tá? Vamos lá. Para que eu saiba se vai ocorrer crase para eu colocar um acento grave, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que descobrir se há preposição exigida pelo verbo ou pelo nome, né? E descobrir se há artigo. Como que eu faço isso? Vamos lá, galera. Para eu descobrir se existe artigo, basta que eu faça duas coisas. Eu posso passar a minha frase para o masculino, e se no masculino, no lugar do a, eu obtiver o ao, eu já sei que tem artigo, porque o o aqui representa o artigo definido masculino. Em outro caso, eu também posso passar para o plural. Se o a que está aqui for para o plural, eu já sei que tem artigo. Por que eu sei que tem artigo? Porque a preposição ela é invariável, ou seja, ela não sofre alteração de número nesse caso, ela não vai para o plural. Tá? Então, se for para o plural, é artigo, porque o artigo é uma classe gramatical variável. Ele concorda em gênero e número com o elemento ao qual ele esteja se ligando. Tranquilo? Então, reparem aqui, eu me referi à aluna. Não sei se eu coloco o acento grave neste caso. Basta que eu faça a substituição. Eu me referi ao aluno. Opa, já sei que tem artigo. Eu me referi às alunas. Já sei que tem artigo. Resolvi o problema? Ainda não. Agora, eu vou lá, lembra lá daquela aulinha lá de regência? Eu vou lá no verbo, eu vou lá no nome e faço a perguntinha a ele para ver se ele exige ou não uma preposição como regência. Vamos lá. Quem se refere a alguém ou a alguma coisa. Reparem que o verbo exige uma complementação que se liga por meio da preposição. Então, eu já sei que tem preposição mais artigo. A junção desses dois corresponde ao acento grave que indica que ocorreu crase. Felipe, isso vai funcionar em todos os casos? Não. Mas a exceção é muito breve. Repara aqui comigo, a exceção ela ocorre quando nós tivermos locuções adverbiais com palavras femininas. Como assim? Existem as locuções adverbiais que são quando eu tenho duas ou mais palavras que funcionam como advérbio e elas vão ter o uso da crase, do acento grave que indica a crase, tá? E a gente não vai conseguir fazer essa substituição, tá? Mas aí eu vou mandar para vocês também uma lista com as principais locuções adverbiais com palavras femininas que recebem um acento grave na página do Facebook do Projeto X, ok? Mas repara nesse exemplo, fique à vontade aqui em casa. À vontade é uma locução adverbial, é o modo com o qual eu espero que você fique na minha casa, com o qual eu espero que você se sinta na minha casa, tranquilo? E aí existem alguns casos em que a crase vai ocorrer e não vai. Repara que, por exemplo, sempre antes de hora, a gente usa a crase, o acento grave, porque ocorre a crase. Agora, quando existir dois horários compreendidos, a gente tem dois casos diferentes. Reparem aqui comigo. A reunião será
de 17 horas a 19 horas. Nesse caso, eu não coloquei o acento grave que indica a crase. Por quê? Porque repara que para que eu coloque a crase, o acento grave que indica a crase aqui, eu precisaria que antes, na primeira hora, também ocorresse uma fusão. Repara que aqui só tem preposição. E que aqui também só tem preposição. Como que eu sei que aqui só tem preposição, Felipe? Repara que aqui o numeral está no plural. Então, aqui não tem artigo. Por que não tem artigo? Porque se tivesse artigo, ele estaria concordando com o número plural. Então, se não ocorrer fusão de preposição com artigo no horário inicial, não vai ocorrer crase, logo eu não vou marcar o acento grave aqui. Diferente seria se eu reescrevesse a frase assim: a reunião será das 17 às 19 horas. Repara que aqui eu já tenho de, preposição, mais as, artigo feminino no plural. Então aqui eu também vou representar isso com o meu acento grave. O acento do uso do acento grave, que indica a crase, ele serve também para desfazer alguns problemas de ambiguidade que podem ocorrer na língua. Para aqui comigo, cheirava a cola. Eu posso falar essa frase, ela pode ter duas acepções. Eu posso de verdade estar cheirando algo, e aí ele vai estar sentindo o cheiro da cola, ou então cheirar a cola com o acento grave, no sentido de estar exalando o cheiro da cola em seu corpo. Então, o uso do acento grave desfaz uma ambiguidade. Eu poderia falar vendi à vista. Se eu uso o acento grave, eu estou falando que vendi alguma coisa que foi paga à vista. Se eu não uso o acento grave, eu estou falando que vendi a minha vista. Então, o uso ele serve para desfazer uma possível ambiguidade que possa ser gerada na língua falada. Então, galera, é isso. Espero que nós possamos agora aplicar esse método que é muito prático e que nós consigamos aí utilizar o acento grave adequadamente. Valeu!